Meu nome é Augusto, da FC Brasil, e eu vou apresentar aqui hoje um pouco da relação que existe entre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, mais conhecido como a LGPD, e que adicionou um P, né, recentemente, né, para exemplificar, né, que, na verdade, ela está tratando mesmo dos dados pessoais, tá, e como o DLP pode ajudar a proteger os dados pessoais e fazer as empresas estarem em conformidade com a lei. Ok? Bem, gostaria de iniciar falando um pouco sobre vazamentos que aconteceram, né, e que acontecem frequentemente, a gente vê nas notícias. Esse aqui, no caso, foi um vazamento de 2012, tá? Que a Universidade do Rio Grande do Sul, né, um funcionário vazou com uma lista, né, de que tinham 23 mil, com nomes, endereços, CPF, RG, várias informações de 23 mil pessoas, né? E essa, por um engano, né, anexou essa mensagem e enviou a uma lista de e-mails que acabou indo parar na caixa de 800 alunos, né? Quer dizer, por um engano, né, nesse caso aqui foi um funcionário que não estava mal intencionado, mas que sim foi descuidado e fez esse vazamento de dados que causou, né, com certeza, para esses 23 mil pessoas, um prejuízo, né, considerável. Tá? Nesse caso, esse foi em 2012, tá? A gente não tinha nada, não tinha essa preocupação tão grande relacionada ao vazamento de dados, não tinha ah, uma lei geral de proteção de dados sendo pensada, né, nem no Brasil, nem no mundo, tá? Então, no caso, na verdade, a única consequência que teve foi a demissão do próprio funcionário, tá? Mas indenização, né, em si ou multa decorrente desse vazamento não houve, tá? Mas isso a gente está em 2012, tá? Aqui a gente já vou dar um pulo para 2017, né? E mais recentemente, né, o desfecho em 2019, que foi o vazamento da Netshoes, né? Acho que muita gente soube desse tipo de vazamento aqui, que aconteceu, e que foi aos poucos, né, sendo divulgados mais e mais dados que estavam sendo vazados de clientes, né? Então começou com 500 mil lá em 2017, em dezembro, mas no percurso de 2018, né, em janeiro, fevereiro, né, foram sendo divulgados mais dados de clientes, né? Então que chegou até 2 milhões e meio, tá? E segundo a empresa, né, esse é um incidente que teria sido uma tentativa de extorsão e que possivelmente teria sido causado por um funcionário ou um parceiro da companhia, né? Então, novamente frisando que como o primeiro, né, tinha sido um funcionário descuidado, aqui na verdade teria sido um funcionário, né, um parceiro mal intencionado mesmo, né, querendo ganhar dinheiro em cima desses dados que ele conseguiu recolher, tá? E como desfecho, né, aqui já nesse ano, né, mas mesmo assim antes da aplicação da lei, né, da lei entrar em vigor, que ela só vai entrar em vigor em agosto de 2020, tá? O Netshoes já teve que fechar um acordo para pagar e teve que pagar 500 mil reais por esse vazamento de dados, tá? Aqui já mais um caso de vazamento que também foi mais recente, né? Que agora, primeiro foi em maio de 2018, ele teve um vazamento acho que foi em torno de 100 mil clientes, tá? E aí também dados pessoais, dados de transações bancárias e como consequência, né, desse vazamento, né, que já foi de um número menor de pessoas, mas aí já temos como consequência, né, uma multa maior, né, de 1,5 milhão, que nesse caso foi um acordo também extrajudicial, né? Antes de qualquer decisão da justiça, ele entrou em acordo com quem estava movendo a ação e fechou um acordo para pagar 1,5 milhão. Tá? Então, quer dizer, isso foi com um caso menor e mais recentemente, em fevereiro, né, teve um novo vazamento de dados que pode ter como desfecho uma nova multa ou novo acordo, né, que ele vai ter que pagar mais alguma quantia
tá? E que nesse último caso, né, foi o vazamento com nomes de correntista, CPF, e-mail de contato, tá? Ou seja, são alguns casos que a gente pode perceber que é, não só geram prejuízo, né, para quem tem o dado vazado, mas também para a própria empresa que tem a imagem dela queimada junto ao público, né? Então, algumas das consequências que a gente consegue perceber para as empresas, né, quando tem um vazamento de dados, em primeiro lugar, a interrupção do serviço. Né? Quando você percebe que tem esse vazamento de dados, né, você tem que, né, se é um servidor web que está ali, tem uma vulnerabilidade que alguém pode acessar por fora esse dado. Então, você precisa parar aquele servidor e corrigir aquela falha. Então, ou seja, vai desativar aquele servidor, vai ficar fora do ar. Daí, internamente, da mesma forma, se está percebendo que está tendo algum vazamento de dados, você precisa fechar as portas ali que poderiam estar dando acesso àquele vazamento para poder analisar e depois de você ter analisar e corrigir, poder retornar ao funcionamento normal da empresa, né? Isso, então, é um primeiro ponto. A perda de credibilidade é um segundo ponto que a gente pode perceber que quando você... Quem, quem que confiaria novamente os seus dados a uma empresa que permitiu que seus dados fossem vazados, né? Então, a pessoa pode pensar duas vezes antes de fazer de novo um cadastro na Netshoes, fazer uma compra online lá, né, que vai possivelmente poderia ter a informação de cartão de crédito vazada, né? Então, além dos dados, né? Então, isso se traduz em uma perda de credibilidade, tá? Punições e multas, a gente está vendo que, novamente, antes mesmo da aplicação da LGPD, já existe alguma forma de jurisprudência, né, que permite a aplicação de punições e multas das empresas. E, além disso, a perda de competitividade, quando a gente considera que, por um lado, a base de clientes pode ser vazada e que pode dar aos concorrentes essas informações, né, da base de clientes dessa empresa, como também quando tem um vazamento não só de dados pessoais, né, pode ser um vazamento de informações sigilosas de um projeto ou, enfim, de estratégia da empresa, né, que ao novamente ser passada essa informação para um concorrente, né, o concorrente pode ir na frente e lançar aquele produto, né, um produto similar, antes da empresa que tinha gasto, né, recursos em pesquisa, desenvolvimento, tá? Mas quando não teve a proteção de dados implementada, deu a chance do concorrente sair na frente. Tá? E, por outro lado, né, a gente vê algumas consequências para pessoas físicas também, né, quando tem os seus dados vazados. Né? E até por isso que se viu a necessidade de regulações, né, e leis para proteger os dados de pessoas físicas. Né? Então, como um primeiro exemplo, né, o SIM swap, né, que é a troca de chip. Né? Então, ou seja, com os dados da pessoa, de telefone, endereço, CPF, RG, né, alguém pode ir numa agência, né, da Claro, da Oi, e solicitar a troca de chip, falar que perdeu o telefone e que solicitar que o seu número seja transferido para um novo chip, né? Isso de uma forma de tentando enganar o operador ali que da agência, ou até em uma forma de em conjunto, né, fazendo essa fraude em conjunto com essa pessoa que tem acesso à rede das telefônicas, tá? E até uma das possibilidades que se suspeita até desse vazamento né, de dados do WhatsApp, Telegram do Moro, tá? Então, essa é uma das possibilidades. Golpes por telefone também são possibilitadas, né, com essas informações. Quanto mais informações um golpista, né, tem sobre você, mais informações ele pode tentar utilizar para de uma forma por engenharia social, né, fazer você pagar uma conta, né, fingir que
tem algum sequestro de alguma pessoa que é conhecida de você. Então, tem algumas formas de fraudes que podem ser realizadas dessa forma. Fraudes bancárias, né, também, com essas informações, às vezes até né, quando vazam informações bancárias, né, por exemplo, cadastro até pode ter a cópia da identidade de alguém, né, pode ser utilizado para fraudar e pegar empréstimos bancários, né. E além disso, né, já vindo para a área digital também, pode ser utilizado para phishing, para o whaling, né, que seria um phishing mais avançado para um caso de um CEO de uma empresa, né. Então, e o spear phishing, que é um phishing direcionado também, com informações mais relevantes, fingindo que dá uma cara de mais real aquela mensagem, tá? Que também, por um outro lado, pode afetar novamente a empresa, tá? Então, essas são algumas das consequências, mas que com certeza não se limita a isso, tá? Então, por causa dessas motivações, né? E aí agora eu vou pensando mais no lado pessoal, né? Que foi pensada a LGPD, que é bastante similar à GDPR, que é a regulação europeia, tá? Que LGPD, né, como o nome é Lei Geral de Proteção de Dados, e que foi incluído um P no final agora, né, que descreve Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tá? Porque é justamente para esse fim, para proteger os dados pessoais, tá? Então, para quem que vai ser para quem vai ser aplicada essa lei? Tá? Então, para todos os indivíduos e pessoas, entidades jurídicas, né, públicas e privadas, que tiverem alguma atividade de processamento de dados. Tá? E aí, excluindo indivíduos, né, que estejam trocando essas informações com outras pessoas com finalidade pessoal ou com finalidade jornalística, artística, literária, acadêmica, ou até por órgãos do governo, né, para segurança, defesa, tá? Então, só para algumas atividades bastante específicas, tá? Mas no geral, para as empresas em geral, ela vai ser aplicada, tá? Então, o que são os dados pessoais, né, de acordo com a lei, né? Então, ela coloca em duas formas separadas, tá? Então, um ponto é o dado pessoal, que seria toda informação relacionada a uma pessoa, identificado ou identificável, tá? E a gente vai falar um pouco mais de alguns exemplos depois. E também ele coloca o dado pessoal sensível, tá? Separando essas duas categorias, sendo que o dado pessoal sensível é um dado que explica a origem racial, étnica, convicção religiosa, opção política, tá? Dados referentes à saúde, ou até dados genéticos, tá? Então, são coisas que, ao serem vazadas, né, que podem ter alguma consequência mais grave até, tá? Então, dados pessoais são, por exemplo, nome, sobrenome de alguém, endereço, o endereço de e-mail, tá? Que exemplifica o nome, sobrenome, a empresa que ela trabalha, tá? Então, RG, CPF, dados de localização, né? Endereço IP, tá? Endereço IP também é considerado um dado pessoal por também mostrar a localização, você poder rastrear o que ela tá, os dados de navegação daquela pessoa, né? Então, aliado ao cookie também, né? São dois aliados para poder rastrear o que uma pessoa está fazendo no seu site ou pela internet até, tá? E além disso, o identificador de publicidade do telefone, né? Então, tudo isso pode ser são exemplos de dados pessoais e a gente pode aqui passar o dia falando de outros dados pessoais, né? Então, isso aqui é só para dar um exemplo de dados pessoais, tá? Que vão ser considerados com certeza para a LGPD, tá? Então, quais são as obrigações das empresas, né, com o advento da LGPD? Tá? O artigo 6 da lei ela descreve
algumas outras partes, né, como boa-fé, aderência, descrição do que você quer fazer com aquele dado, né, e, enfim. Mas, assim, o foco aqui que eu gostaria de dar é para esses pontos aqui, que são a parte da segurança, tá? Então, as empresas vão ter que implementar medidas de segurança, tanto técnicas, né, que serão soluções de segurança, mas como administrativas também, tá? Então, políticas internas que seriam aptas de proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, a prevenção, né, então, aliada à segurança, né, então, medidas para prevenir a ocorrência desse dado, e a responsabilização e prestação de contas, né, que quando acontecer algum tipo de vazamento também tem que vai ser responsabilizada por esse vazamento, tá? Então, e tem que também mostrar em alguma forma, pode que mostrar, demonstrar que está implementando ações e medidas para proteger os dados dos pessoais que eles estão realizando o tratamento desses dados, tá? Isso vai ficar mais claro quando tiverem normas já definidas pela ANPD, que vai ser a Agência Nacional de Proteção de Dados. Tá? Algumas outras obrigações é apontar um encarregado pela proteção de dados, né, que vai ser o responsável por orientar a empresa para informar as melhores práticas, garantir a implementação dessas melhores práticas. Essa pessoa também vai ser encarregada de receber as reclamações e comunicar incidentes à ANPD. Tá? E as empresas também vão ter uma outra obrigação vai ser apagar os dados depois de não ser mais necessários, ou seja, depois de realizar o processamento, tá? A não ser que se tenha que guardar esses dados por obrigações legais. Tá? Na parte das penalidades, né, a gente tem a advertência, né, quando foi identificada alguma falha, né, pode ser iniciado com uma advertência, depois pode passar por uma multa, já que pode chegar até 2% do faturamento da empresa, tá? Chegando até um total de 50 milhões por infração, tá? Isso que é importante ressaltar. Então, a cada vez que acontecer um vazamento, né, ou a descoberta de alguma falha de segurança, tá, algum incidente desse tipo, pode ser cobrado mais uma vez uma multa desse valor, tá? Pode ser aplicada multa diária enquanto não tiver tomado alguma medida para proteger o dado, ou até como resposta ao vazamento, né, de indenização às pessoas que tiveram seu dado vazado. Tá? Tem que publicar essa informação, tá? Quando for apurada e confirmada. Pode ter o bloqueio desses dados, tá? E até a eliminação desses dados dos seus sistemas. Tá? Então, já passando para a parte de vazamento de dados, né? Então, o que pode causar esses vazamentos de dados que as empresas precisam estar preocupadas? Tá? Então, a gente pode dividir em dois setores. Tá? Então, seriam vetores externos. Então, quais são esses vetores externos de vazamento de dados? Então, por exemplo, tem um servidor que tem acesso é acessível pela internet, né? A sua rede está acessível pela internet, ou banco de dados, né? Então, pode estar suscetível a SQL injection, pode estar suscetível a malware, né, nas máquinas da empresa, a phishing, engenharia social, através de telefonemas e e-mail, tá? Roubos de intrusos, né, que tiverem de alguma forma acesso àquela rede, tá? E aqui o roubo de intrusos seria mais de uma forma digital, tá? Através das redes, através da internet, e até o roubo físico mesmo, de alguém fisicamente ir lá nos servidores, roubar aquele laptop, ou roubar o HD de um servidor, tá? Então esses seriam dados vetores de vazamentos externos,
tá? E quais são os vetores vetores internos, né? Então, mensageria, né? Então, aplicações que você pode, de dentro da empresa, vazar para a internet, tá? Então, que você pode sair daquele ambiente da empresa, tá? Então, você pode vazar esse dado, poderia vazar pelo Skype, WhatsApp, Telegram, por e-mail, né? Como até aquele primeiro caso, né? De um arquivo anexado, tá? Navegadores web, e aí pelo navegador você pode levar para qualquer espaço, né? SendSpace, Pastebin, Dropbox, enfim, tem diversos lugares que você pode anexar arquivos, tá? Até pro próprio Facebook você pode anexar um arquivo, tá? Servidores FTP, mídias removíveis, sincronizações de arquivos na nuvem, tá? Então, outras aplicações e os próprios funcionários, né, descuidados e mal intencionados, esses são vetores de vazamentos de dados internos. E para esses casos, sim, o DLP pode ser aplicado, tá? Então, e no caso aqui a gente vai falar um pouco do Endpoint Protector especificamente, tá? Então, o que é o DLP, né? DLP significa Data Loss Prevention, tá? Então, é proteção contra o vazamento de dados, tá? Então, é uma solução que existe especificamente para evitar que os dados sejam vazados, né, por esses vetores internos, tá? E aí não se restringe a dados pessoais, tá? Mas qualquer tipo de dado que seja confidencial, né, dados financeiros, dados de estratégicos da empresa, tá? Dados de projetos, dados de engenharia, enfim, diversos tipos de dados. E é uma solução voltada para controlar o vazamento de dados de vetores internos, tá? Então, como eu tinha colocado, e-mail, cloud, que no cloud aqui são sincronizações, né, que são feitas com a nuvem, né? Mensageria, outros aplicativos, HDs, pendrives, tá? E ela, então, colocando novamente, é para realizar a detecção, monitoramento e o bloqueio da transferência de arquivo, né, de acordo com as políticas determinadas pela empresa, tá? O Endpoint Protector, especificamente, ele é muito interessante, né, nesse cenário. Por quê? Porque ele é muito fácil e rápido de instalar e implementar, tá? Ele é uma arquitetura de cliente-servidor, que tem um servidor que vai estar disponibilizado como virtual appliance ou que pode ser colocado na AWS, tá? Isso não interfere em nada, contanto que os endpoints tenham alguma comunicação com a internet e possam se comunicar com o servidor. Tá? E os clientes, o lado cliente é um agente que vai ser instalado nas máquinas. Tá? E aí pode ser instalado, né, no caso de um ambiente Windows, pelo AD, né, por uma GPO. Então facilita bastante a implementação. E assim, nesse caso da Virtual Appliance, é uma máquina virtual que já está pronta, é só importar, muito rápido de importar, configura-se o IP dessa máquina virtual e já pode ser acessada pelo navegador essa página do servidor para configurar todas as políticas, ver os relatórios. Então é muito rápido e fácil de ser implementado. Tá? Ele tem endpoints que são, ou agentes, né, que são compatíveis com Windows, Mac, Linux, tá? Ou seja, qualquer ambiente empresarial que mais versátil que possa ser, tá? E ele tem a possibilidade de ser implementado, né, e configurado nessa Virtual Appliance para atender todos os portes, ou seja, empresas pequenas, empresas grandes, tá? Então, tanto pela facilidade, né, de ser instalado e configurado, tá, como pela leque de funcionalidades que ele apresenta, tá? Então ele consegue atender a essas empresas de todos os portes, além de governo e empresas educacionais, né, como universidades, etc. Tá? Ele é dividido em alguns módulos, tá? Então tem um módulo de controle de dispositivos especificamente, que faz todo esse controle de portas USB, CDs, Wi-Fi, Bluetooth, conexões de cartões, leitores de cartões,
enfim, todo relacionado, que está relacionado a uma parte mais física, né, de dispositivos que estariam conectados, né, além de pasta na rede, né, impressoras também, tá? Esse esse seria o módulo de controle de dispositivo. Existe um módulo de controle do conteúdo, tá, dos arquivos, né, que é o Content Aware Protection, que vai analisar na hora da tentativa de transferência do arquivo para aí diversas aplicações, até para impressoras, pasta na rede, tá, até para HDs, etc., pendrives. Tá, ele consegue aqui, na verdade, olhar o conteúdo do arquivo, tá, para descrever o tipo do arquivo, qual o conteúdo que tem naquele arquivo, né? Então, tem informações de CPF, CNPJ, informações de cartões de crédito. Ele consegue analisar o arquivo, abrir o arquivo e analisar essas informações, tá? Para evitar o vazamento delas. O outro módulo é o eDiscovery, que faz esse mesmo tipo de análise, só que em vez de fazer na hora da transferência, né, como é o Content Aware Protection, ele faz uma varredura na máquina para descobrir arquivos que tenham esse tipo de informação, tá? E te permite um controle proativo daquelas informações, tá? E além disso, existe a possibilidade do Enforced Encryption, tá? Que é um módulo à parte, uma aplicação à parte, que é o EasyLock, tá? Que permite criptografar pendrives e HDs externos e garantir que a informação, mesmo que seja permitido, né, copiar para esse pendrive, que você garante que essa informação vai estar criptografada e só vai ser acessível em máquinas que tenham o Endpoint Protector instalado dentro da empresa, tá? Então, ou seja, se alguém, mesmo que esteja criptografada no pendrive e a pessoa leve para fora da empresa e tente descriptografar em uma outra máquina, não vai ser possível, tá? Além disso, ele inclui um módulo de controle e gerenciamento de dispositivos móveis, tá? Aqui, só deixando claro que não é DLP para dispositivos móveis, tá? Então, aqui só querendo demonstrar um pouco da cara dessa ferramenta, tá? Então, como coloquei pela interface web, a gente tem acesso a todos os módulos, tá? Então, é uma interface de gerenciamento centralizada, tá? Que vai ter acesso a todas as informações, todos esses módulos, tá? E aqui mostrando todos os tipos de dispositivo que a gente consegue controlar, tá? Então é uma variedade bastante grande de dispositivos, né? Que a gente consegue identificar e controlar, tá? Sendo que esse controle você pode ser definido em vários níveis, tá? Nível global, nível de grupos, nível de usuário e até de computadores e até de dispositivos específicos, tá? Então mesmo que seja bloqueado num nível maior, um dispositivo específico pode ser permitido, tá? Então ele é bastante versátil nesse ponto, tá? E aqui também mostrando, não sei se está muito pequeno, mas enfim, esse seria já ao lado do Content Aware Protection, mostrando algumas opções, as opções de pontos de saída, tá, que ele consegue analisar, então diversas aplicações, é uma lista bastante ampla e que segue crescendo com as atualizações das versões do sistema, tá? E além de aplicações, né, dispositivos removíveis, network share, tem clients também, tá? Então ele serve para terminal servers, tá? Clipboard, ele consegue controlar a cópia e cola dessas informações, além do print screen, tá? Que essa é uma coisa também muito importante, né? Evitar que o print screen seja realizado, a captura de tela daquela informação que seria confidencial, tá? E aqui na parte de baixo são os blacklists, né? São o que vai ser controlado. Então, ele consegue identificar diversos tipos de arquivo, tá? E aqui ele não está olhando a extensão especificamente, ele está analisando o arquivo para ver qual é aquele tipo de arquivo, tá? Então, ele tem códigos-fontes, ele consegue identificar informações pré-definidas, como cartão de crédito, CPF, CNPJ, e-mail, etc.
Você pode definir um dicionário com palavras que devem ser controladas, tá? E, além disso, tem o Coringa, que é o regex, né, o Regular Expression. Você pode criar, customizar uma regra para coincidir com alguma política de, por exemplo, até um cartão de crédito que não esteja naquela lista, né, um cartão de crédito nacional, um código de matrícula de funcionário, código de matrícula de um cliente ou de um paciente ou aluno, enfim. Aqui até bom ter relembrado esse ponto, que a LGPD também vai ser válida não somente para dados pessoais de clientes, né, e usuários do sistema, né, então também vai ser aplicada para funcionários da empresa também. Então, quer dizer, todas as empresas, né, mais um motivo para as empresas terem uma solução que proteja esses dados, tá? E, bem, isso é o pouco que eu queria comentar sobre a ferramenta Endpoint Protector, que é uma ferramenta de DLP, tá? E mostrando como que a ferramenta de DLP vai ser necessária para que as empresas estejam em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tá? E assim, a Lei Geral, a LGPD vindo a ser aplicada em agosto de 2020, não é motivo para as empresas não já iniciarem esse processo de proteção dos dados, tá? Que por um lado é importante, considerando os dados pessoais, mas pelo outro também pelos dados confidenciais da empresa, que a gente vira e mexe e vê esse caso, né, que um funcionário que está infeliz com a empresa ou que vai ser demitido, guarda aquelas informações até para um caso futuro, né, de extorsão ou até para passar para um concorrente essas informações, né? Então, é importante ter uma ferramenta desse tipo para, no mínimo, você ter esse rastreamento dessas informações, tá? Do que foi copiado, para quem copiou o que, para onde, tá? E no ideal é para realmente controlar e bloquear que esses dados, a transferência dessas informações para ambientes externos à empresa, tá? Bem, era esse o panorama que eu queria colocar sobre a LGPD e as soluções de LP, tá? Então, se vocês tiverem perguntas, você pode colocar agora até no bate-papo, tá? Que tem na ferramenta, ou até colocar no meu e-mail, pode perguntar depois no meu Skype, ou até ligar para tirar dúvidas sobre isso, tá? Então, eu acho que para os nossos parceiros, né, revendas, é um caminho bastante interessante para ser trilhado, tá? Então, é interessante colocar isso também no portfólio para oferecer aos clientes, porque mais cedo ou mais tarde vai ser cobrado, tá? De ter esse tipo de ferramenta. Então, eu desculpa, tá aberto aqui o espaço para perguntas, tá? Então, se tiverem mais perguntas, podem colocar. Se não, a gente vai encerrar essa apresentação aqui, tá? Já agradeço a presença dos participantes, quem assistiu essa apresentação. Ela vai ser disponibilizada depois no YouTube, tá? A gente tem um canal no YouTube, vocês podem acessar, já tem algumas outras apresentações do próprio Endpoint Protector, tá? Além de outras que vocês podem ver e até ver um pouco mais sobre a ferramenta, tá? Se tiver interesse também, pode mandar um e-mail ou uma mensagem no Skype para a gente fazer uma demonstração, explicar um pouco mais como é que funciona a ferramenta, como se comercializa ela, tá? Então, estamos abertos a, a essas mais a conversas posteriores, ok?